Boa tarde a todos. Hoje, dia 27 de novembro, mais uma tarde, o segundo ciclo internacional de palestras, Cultura, História e Patrimônio, Arte Sacra em Diálogo. Eu sou professora Márcia Valéria Rosa, de História da Arte na Unirio. Tenho a honra de recebê-los mais uma tarde com os nossos palestrantes, aqui em nome do projeto de extensão Igrejas Históricas no Rio de Janeiro, que eu coordeno na Unirio. Tenho a oportunidade de fazer essa parceria com o Museu Arquidiocesano de Arte Sacra, proporcionando esses 2 ciclos durante esse tempo que estamos ainda no estudo remoto. Passo a palavra agora, então sejam muito bem-vindos todos vocês, agradeço a todos a participação e a presença. Passo a palavra agora para a museóloga Maria de Fátima Caraza, que fará as saudações em nome do museu. Fátima. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui com vocês, mais uma tarde de palestras. Agradecer a todos os palestrantes em nome do Museu Arquidiocesano de Arte Sacra, dos nossos diretores, o cônego Cláudio, o padre Wanderson, e sejam todos bem-vindos. Eu gostaria de chamar como moderadora, né, do nosso ciclo de palestras de hoje, a professora doutora Márcia Valéria. Ela tem mestrado em Artes Visuais da UFRJ, doutorado em Artes Visuais pelo Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais da UFRJ. Atualmente, ela é professora adjunta da Unirio, tem experiência na área de artes, com ênfase em História da Arte, atuando em temas como arte brasileira, pintura de retratos e patrimônio religioso, e coordena na Unirio o projeto de extensão Igrejas Históricas no Rio de Janeiro, descobrindo e revelando seus acervos. Seja bem-vinda, Márcia, como moderadora aí do nosso ciclo de hoje. Obrigada, Fátima. Obrigada pela apresentação. É sempre uma emoção, é sempre um grande carinho que nesses ciclos de sábados temos estreitado laços profissionais, né? Estreitado laços de amizade, tantas pessoas que tivemos a oportunidade de conhecer. É uma honra poder moderar essa mesa com o tema os grupos de pesquisa de arte sacra, os grupos de pesquisa e estudos, diálogos interdisciplinares e contribuições acadêmicas no estudo da arte sacra. Esse tema é mais do que providencial para nós da área acadêmica, professores, alunos, graduandos, mestrandos e doutorandos que aqui estão presentes, que incentiva, né, o estudo da arte sacra e a arte religiosa no Brasil e esta relação com Portugal, que é o cerne do nosso ciclo. Então, nós temos hoje um grupo de alunos, se eu posso dizer assim, porque são todos alunos, né, em diversas categorias e titulações. Estamos sempre ávidos em conhecer as pesquisas, o andamento das suas pesquisas, então espero aqui poder moderar a altura das discussões que serão encaminhadas. Então, queria apresentar a primeira palestrante, muito querida, particularmente, minha ex-monitora, ex-bolsista do projeto de extensão na Escola de Museologia da Unirio, Júlia Maria de Souza. Ela já formada pela Unirio, está agora no programa de mestrado, do programa de pós-graduação em História da Arte da UERJ. Então, é com muito orgulho e carinho eu chamo para apresentar o seu tema. Júlia, seja bem-vinda. Oi, boa tarde a todas e todos. Obrigada, professora. Obrigada, Maria. Eu vou compartilhar minha tela. Como a professora falou, né, hoje a gente está aqui dividindo as nossas pesquisas dos nossos grupos de pesquisa, e eu faço parte do grupo de pesquisa da professora Márcia, o Ars Sacrum, e dentro do Ars Sacrum eu tenho 2 guarda-chuvas grandes, que são 2 artistas
em geral que eu estudo, mas eu trouxe um especial hoje para me debruçar um pouquinho mais, que é o Lucien Bégulle, que foi um francês que trabalhou na igreja da Basílica de Imaculada Conceição aqui do Rio. Então, vamos dar um passeio com ele. Então, meu objeto de estudo é o Lucien Bégulle. Ele nasceu em 1848, morreu em 1945 em Lyon. A biografia dele é bem interessante. Ele foi pintor, como todo iniciante de acadêmico, né? Ele foi vitralista, que é o meu foco aqui hoje, e ele foi arqueólogo francês na Société Française d'Archéologie, que era uma sociedade especializada em estudos de patrimônio da Idade Média. Eu vou falar dela um pouquinho mais à frente, porque ela vai fazer bastante sentido com o contexto de vitrais que a gente vai percorrer aqui com ele. E a minha justificativa foi justamente mapear os trânsitos artísticos entre a Europa e o Brasil, nesse entre séculos, bem como o próprio trânsito dos artistas, né? E no caso aqui em questão, eu me ative na circulação de encomendas do artista entre a França, em Lyon, que era o lugar do ateliê dele, e no Brasil. Meu embasamento teórico até então tem sido os textos e os livros de autoria do Bégulle. Ele escreveu algumas monografias, alguns artigos durante o século XIX, e agora eles estão disponíveis na Biblioteca Nacional da França, nessa base de dados da Gálica, que é muito boa, recomendo todos usarem, assim, é muito boa mesmo. Alguns artigos selecionados da revista 19 e 20, que tratam um pouco sobre essa, entre aspas, nomenclatura do neogótico, nessas várias misturas aqui no Rio, e no Brasil também. A base de dados da INHA, que é o Instituto Nacional de História da Arte da França, e, por último, a base de dados do Museu Diocesano de Lyon também, que tem bastante coisa, bastante trabalho do Bégulle por lá. Então, como é uma pesquisa em andamento, eu trouxe para vocês alguns dos meus resultados parciais, que foram os seguintes: mapeamento de monografias e afins escritos pelo artista, compreensão histórica e artística da sua biografia até a década de 90, pretendo esticar um pouquinho isso depois, e o contato pessoal com a Basílica da Imaculada Conceição, que parece ser bobo, mas se vocês pensarem, até ontem a gente não estava saindo de casa. Então, assim, poder ir na Basílica, para mim, foi muito interessante, foi muito importante conseguir fotografar, identificar a assinatura, enfim, poder ver, né? Poder ver com os olhos a igreja. Meus próximos passos, então, seriam o mapeamento da Basílica entre os anos 80 e 1900 através da hemeroteca digital, cruzar essas informações com o histórico das Filhas da Caridade, que foi tudo onde começou, né? É uma irmandade francesa que vem para o Rio. Fazer a leitura de todas as obras escritas do artista, algumas dessas monografias dele eu já estou lendo, já estão em andamento. Fazer uma pesquisa mais elaborada sobre o seu ateliê, no caso, isso seriam os trânsitos comerciais, né? E eu me interesso com esses trânsitos. E o último seria estudar o seu repertório como participante da Société Française d'Archéologie, que eu também já comecei um pouquinho. Bom, então, o meu guarda-chuva de pesquisa é a Basílica Imaculada Conceição. Eu digo que ela é meu guarda-chuva porque o outro artista que eu também estudo, que é o Thomas George Drindel, executou alguns trabalhos nessa basílica, então ela é, assim, um bijuzinho muito especial no meu coração. Aqui a gente tem uma fotinho bem fofinha, linda, do Ferré, de 1890, e aqui é uma foto mais atual dela. Eu vou levar vocês para dar um mini passeiozinho nos vitrais. São vitrais bem interessantes, eles geralmente ficam em dupla na nave principal. São muito coloridos, são muito bonitos. Essa aqui é a cúpula principal da igreja. Beleza. E aqui é uma foto do altar-mor com 3 vitrais que ladeiam o centro. Beleza. Então, aqui eu trouxe primeiro uma comparação cartográfica entre a Catedral de Lyon e a Basílica
Imaculada Conceição, que é a seguinte: a Catedral de Lyon foi um espaço de muito estudo do Béguil, especialmente com a sua construção anterior, que data do século XIII, XIV, até o século XIX, com vários trabalhos que ele executou lá. E a gente pode ver algumas semelhanças na cartografia. Eu achei que seria interessante mostrar isso também. Tem algumas modificações, né, no altar-mor, mas são plantas interessantes de se verificar. Aqui seria uma comparação de estilo, assim, para a gente ter uma ideia das produções dele. Então, a gente tem um vitral de São Jorge, que está no Museu de Belas Artes de Lyon agora, e esse daqui é um dos vitrais que está na Basílica. Aqui, se eu não me engano, é a primeira missa. E fazendo algumas comparações estilísticas, assim, a gente vê o quão elaborado né, a quantidade de detalhes pequenos, grandes, os motivos, as influências um pouco até Art Nouveau, que ele já estava tendo de alguns professores na época, então são vitrais muito especiais. Só a título de curiosidade, o Béguil também fazia vitrais de produção civil, né? Então a cidade de Lyon tem alguns bem bonitos dele. Eu separei 3 aqui só a curiosidade, porque são realmente muito bonitos. Todos eles são de domínio público, então vocês acham fácil na internet. Aqui é o ateliê dele, o L'Atelier de Choulin, que ficava em Lyon. Essa foto aqui também está em domínio público. E aqui era o anúncio, o principal anúncio de anúncio, né, de compras e vendas do ateliê. Aqui são algumas fotos internas que eu achei, assim, fiquei bem encantada. Esse lado aqui a gente pode ver que é o lado de produção de vitral. Tem um lado aqui também que é de pintura. Tem um espacinho reservado para restauro, que daqui a pouquinho eu vou falar disso. Essas aqui são algumas imagens em que eu identifiquei a assinatura dele. Ele não muda tanto a assinatura, mas, por exemplo, essa daqui da terceira imagem é tão miudinha que a gente quase não vê. Mas, geralmente, a assinatura dele é assim, em letra de forma, com o nome, e a assinatura da Basílica também está assim. Eu tenho que tirar uma outra foto, porque as fotos que eu tenho não estão tão claras assim. Quando eu voltar lá, eu vou refazer as fotos dessas assinaturas dele. Mas, no geral, é assim que ele assina. E, então, a gente também pode identificar assinaturas de restauro. O ateliê dele também seria um lugar em que ele faria restaurações de alguns vitrais. E isso é uma coisa interessante que eu tenho percebido muito nos artistas do Entre Séculos, e especialmente entre esses 2 artistas que eu me atenho no estudo, que são o Thomas Drindel e o Béguil, que são artistas que são responsáveis por diversos programas artísticos. Então, eles têm o saber fazer, eles têm o conhecimento da técnica. Ainda é uma área que não tem, enfim, um programa internacional de metodologia, como a gente vê depois se desenvolvendo no século XX, né, década de 30, com o Conselho Internacional de Museus, enfim, aqui no próprio Brasil, Museu Histórico, curso de museologia. Então, são coisas em andamento, mas é interessante ver que esses artistas no século XIX faziam esse tipo de trabalho. E o Thomas Drindel, que é esse artista alemão também que eu pesquiso, fazia a mesma coisa, só que não com vitrais, era com pintura. Então, voltando lá atrás que eu falei sobre os estudos de arqueologia dele, era uma sociedade, ainda existe, na verdade, sobre estudos de patrimônios gerais. Assim. Então, ele focava muito na situação de Lyon, porque ele já pesquisava bastante lá. Então, a gente tem aqui 2 exemplares escritos por ele, que faziam parte da sociedade também. Vocês também podem encontrar esses livros na Biblioteca Nacional da França online, está tudo disponível. Só para título de curiosidade, essa daqui é uma fotinha da igreja da Catedral de Lyon, que foi tanto mencionada aqui. E essa daqui é uma das monografias do Béguil sobre a catedral. Então, ele faz um grande estudo
iconográfico, enfim, de todos os sentidos possíveis que ele consiga sobre os vitrais da catedral. E aqui, falando um pouquinho mais dessa cópia, esse próprio documento ele seria importante porque foi com essa longa acumulação de estudos de monografias locais e de inventários regionais que foi possível reconstituir e elaborar um inventário geral de vitrais na França. Então, aqui é um ponto interessante de perceber como o artista ajuda no inventário, ajuda na documentação, que posteriormente seria importante, como a gente trabalha hoje em dia, né? Por exemplo, no IFAM, quando você precisa fazer algum tipo de consulta, enfim. São pequenos detalhes assim que são interessantes da gente perceber na biografia do artista. Então, esse daqui seria uma monografia que ele fez sobre os vitrais da Renascença e da Idade Média, né, a Idade Média inteira, aqui compreendendo a Renascença como um período da Idade Média, na região de Lyon, que também está na Biblioteca Nacional Francesa. E aqui tem um exemplo de ilustração de um vitral que seria original desse período, acredito que século XV, se eu não me engano. Então, é uma monografia bem interessante de se estudar, assim, ver esse artista como pesquisador. E, por último, essa questão do inventário, dos estudos, ajudou muito, principalmente dentro da França, né? Essa questão das entreguerras, que foi também um período que eu tenho pegado bastante agora para estudar. E esse inventário do Bégueule, esse esforço de desenvolver fichas, enfim, desenvolver pesquisas sobre iconografia, estudo de cores, autores, ajudaram, de certa forma, com essas destruições que foram ocorridas durante as guerras. Então, por exemplo, essa imagem aqui que a gente tem é de um vitral presbiteriano da igreja de São Nicolas de Tourretin, e está disponível também aqui no Inventário Geral do Patrimônio Cultural da França. Então, é interessante ver todos esses caminhos em que o artista consegue percorrer justamente por causa de um amor pessoal que ele teria, que seria pelos vitrais nesse caso. Bem, por enquanto é isso, agradeço vocês pela atenção, qualquer coisa a gente está por aqui. Obrigada. Obrigada, Júlia, pela contribuição e o tempo também. Obrigada.